Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el agrado que nos visite no solo un psicoanalista, sino un creativo de la pintura, del teatro, de la escritura, de nuestro vecino país, Brasil. Bienvenido, Claudio Castelao. Hola. Hola, ¿cómo estás, Claudio? Gracias por estar, porque sé que estás muy ocupado, pero además siempre creando. Porque con las exposiciones, con los libros, con los congresos, bueno, un poco de todo. Y la verdad que este último libro, mostralo si lo tenés ahí. Ahí, no, un poco más, ahí. Me encantó. Todavía le vamos a decir a la audiencia que no está en Buenos Aires en español, pero bueno, vamos a tratar de que Claudio hable un poco más despacio, de yo explicar algo, porque es una obra que hizo la introducción nuestro amigo Renato, coincido totalmente, ¿no? En que exponés un poco toda tu creatividad, tu creencia y también, digamos, el valor que tenés, que yo coincido, me identifico mucho, con ver cómo describís lo que es el psicoanálisis para vos y lo que es el trabajo del analista y la importancia de la formación. ¿Cómo tenés en cuenta, vuelvo a decir, coincido totalmente, ¿no?, en dar lugar a la creatividad, que no está todo dicho y hecho, y que cuanto más se permite el terapeuta esa libertad, más va a poder ver las locuras y la libertad del paciente y la creatividad. Entonces, vos empezás un poco, digamos, lo de Edipo. O sea, porque incluso en el libro lo que pone es, ¿somos profetas? ¿Tenemos que tomar nuestro trabajo como que somos los héroes, curadores, tenemos todo claro? De ninguna manera, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar un poco y por qué es los malos caminos de Edipo. Eu vou tentar, eu me desculpo por não falar castelhano, é um defeito grave, né? Eu penso que é um defeito grave, inclusive porque nós brasileiros achamos que, em geral, não precisamos aprender porque nós compreendemos. Mas eu acho que é um grave erro, né? Que é necessário que tenhamos aulas de espanhol, a segunda língua mais falada do mundo, né? Eu acho que talvez a primeira seja o chinês, mas, digamos, das línguas internacionais, né? Inglês e espanhol, e eu acho que é importantíssimo que nós possamos, né, aprender esta língua tão significativa, né? E tão internacional, o que não é o caso do português, né?
que é uma língua muito mais restrita em termos de abrangibilidade no mundo, né? Eu gostaria de mencionar que o que eu penso para que serve uma psicanálise é basicamente para apresentar uma pessoa a ela própria. O que isto é, o que ela mesma é, nós não sabemos. Eu estou de acordo com a boutade feita por Bion, que se a pessoa que nós estivermos analisando for um bandido, um ladrão, ele vai se tornar o melhor ladrão. Então, que a análise não tem a ver com algo de natureza moral, né? E que é algo que existiria um parâmetro do que é certo ou do que é errado uma pessoa ser, né? O que nós estamos é para que, com a experiência, nós possamos encontrar algo que seria da verdade daquela pessoa, que faz Claro, dela un poquito, Claudio, para que la gente comprenda. O sea, cuando la gente viene a pedir una solución, como que nosotros tenemos todo, sabemos todo, ¿no? Lo cual no es así. Incluso nuestro amigo Renato aborda en una de sus publicaciones muy bien lo que es ética y moral, ¿no? Entonces, el terapeuta... Voy a cerrar una puerta porque mi perro hace un escándalo. Dale, dale. Un perrito que hace un escándalo. Bueno, anda mientras que cerrar la puerta. Anda. A ver, Claudio va a mostrar en este libro que el terapeuta no es el oráculo que sabe todo, pero que también todo esto tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Sí. Entonces, cuando vos decís, a ver, es una epopeya de héroe, de profeta, es un mortal que ejerce la profesión, claro que somos mortales, como el otro, ¿no? Esto se vio mucho en la pandemia, cuando ambas partes estábamos en la misma situación. Pero bueno, te escuchamos a vos. Vou dar um exemplo bem simples, né? Há algum tempo, uma pessoa, um homem maduro, né, me procura para análise, mas ele me diz, durante a entrevista, que ele queria que eu decidisse se ele ficava com a noiva ou se ele não ficava com a noiva. E isto era que ele queria que eu resolvesse por ele. E eu disse para ele a seguinte coisa: olha, eu não tenho a menor capacidade de decidir o que seria melhor para você. Primeiro, porque você disse que tem uma noiva. Eu nem sei se você de fato tem ou não, mas digamos que tenha uma noiva. Mas como é que vou poder saber por você o que é melhor para você ou não? Então, quanto a decidir se você vai ficar com a noiva ou não vai ficar com a noiva, eu não me proponho. Mas eu penso que é um problema psicanalítico que você, sendo um homem adulto e maduro, escolha outro homem adulto para saber o que é melhor para você. Você me colocar no lugar de autoridade e eu ser como se fosse um pai e você fosse uma criança, que eu pudesse saber o que é melhor para você, você sendo você mesmo um homem adulto, isto é um problema psicanalítico no qual eu poderia lhe ajudar a pensar. O que faz com que um homem adulto coloque outro homem adulto como sendo uma autoridade que sabe melhor para ele o que ele deveria fazer. Então, esse é um problema analítico. Mas eu decidir, eu ser o profeta que vai decidir por você se você fica ou não com a noiva, então é melhor você procurar, se for para isto, um padre, um rabino ou algum tipo de guru, né? Então, estou lhe propondo o trabalho que eu posso fazer com você a partir do que você já está me propondo. Pero voy a explicarlo para la audiencia si a lo mejor no te entendió. Llega un paciente y quiere que Claudio le diga si está bien tener una novia o no, qué hacer. El tema es, si es una persona adulta, ¿por qué busca que otro supuestamente adulto le diga lo que tiene que hacer? El problema no es la novia, el problema es por qué él necesita que otro decida por él. Eso sí es un tema que nosotros podemos ayudar.
pero no que nos pongan en un lugar, ¿no es cierto?, como si somos el profeta, y que si además le va mal, la culpa es de nosotros. Si le va bien, está todo bien. Entonces, esa no es nuestra função. Continua, Cláudio. Então, quando eu pego a questão do Édipo, né, o Édipo era um personagem que ele achava que tinha respostas. Ele sabia sem precisar observar. Então, ele já sabia quem era o pai, quem era a mãe, tá certo? Ele pensava que sabia quem ele era. O problema é que ele achava que sabia e confundia aquilo que ele pensava com aquilo que de fato eram as coisas. E que o problema do Édipo, o mesmo da questão psicanalítica, muitas vezes não é aquilo que está no recalcado ou que está no reprimido. Muitas vezes pode ser naquilo que está óbvio, porém não visto. Então, Édipo, achando que tinha resposta para tudo, ou que ele sabia quem ele era, ele vai embora de Corinto, depois ele se depara na cruzamento, na encruzilhada com o Laio e o seu séquito, numa questão de arrogância e preponderância, superioridade e inferioridade, quem passa primeiro no caminho? Há uma disputa, os dois funcionam do mesmo jeito. Ele mata o homem e o séquito dele e vai para quem já estava informado que ia matar o pai e casar com a mãe, ele não pensou duas vezes antes de matar o estranho na estrada, né? Porque ele já sabia quem era o pai, já sabia quem era a mãe. Se depara depois com a esfinge e ele dá uma resposta ao enigma da esfinge. O que eu penso que propôs Bion é que não necessariamente a resposta dada por Édipo à esfinge era realmente o que importava no enigma. Era uma resposta ligada ao sensorial. Mas ele, achando que tinha a resposta, ele confundiu ter a resposta ou ter respostas com ter sabedoria, que não é a mesma coisa. Então, um psicanalista também pode ser alguém que tenha muitas teorias, muitas respostas, e que não consiga enxergar o que está diante dele, porque ele já explica tudo com as teorias e com as respostas que ele pensa ter. Espera, porque dijiste varias cosas, perdón. Algunas seguro que no voy a traducir. A ver, esta persona que llega, ¿te conoce él quién era, qué era lo que quería? ¿O él creía que era una persona y es otra? También esto en el terapeuta. Si el terapeuta cree que puede darle toda la solución y decirle lo que tiene que hacer, ¿qué cosas se olvida el terapeuta? Porque no es la solución decirle lo que tiene que hacer, sino qué es lo que le está pasando para tener que pedir la opinión de alguien para ver qué hace. ¿Era tener una esposa, tener una novia? ¿Cuál era el motivo? En realidad no sabía quién era y qué era lo que quería. O sea, cuando nosotros empezamos a develar un poco y ayudarlo a poder darse cuenta, ¿es un yo real o es algo que está haciendo como dijeron que hiciera? Si el terapeuta se pone en ese mismo lugar, termina siendo más sometimiento y más prisionero del paciente. Y por supuesto no es lo que consideramos, tanto vos como otros colegas, que tenemos que actuar nosotros así como terapeutas. Sim, eu penso que o paciente faz identificações projetivas. Nós não precisamos ficar no lugar que nos é colocado pela identificação projetiva. Exatamente. Nós temos que perceber o movimento da identificação projetiva e poder chamar a atenção para o que faz uma pessoa adulta permanecer funcionando por identificação projetiva, se for para usarmos uma teoria, né? Nesse aspecto é que eu penso que a pessoa pensa que tem um problema e nós podemos mostrar que o problema dela é de outra natureza, não aquele que ela pensa ter, né? Mais ou menos como a ideia de que o Édipo achava que tinha explicação ou resposta para as coisas, mas ele
sendo informado que ia matar o pai e casar com a mãe, quando ele se depara com a viúva que é dada para ele de presente por supostamente solucionar o enigma da esfinge, ela tinha idade para ser mãe dele. O marido dela tinha acabado de ser morto na estrada. Ele não junta as coisas, tá certo? Porque o problema do Édipo é que, como ele pensava saber das coisas, ele não conseguia enxergar o óbvio que estava na frente dele. Ele tinha a informação, a pré-concepção, mas diante dos fatos que poderiam permitir uma realização daquelas preconcepções, ele Claro, não bueno, juntava. Claudio habla, ¿no? ¿Cuál es el real problema? Él creía que era un problema, que no era este problema, ¿no? Es decir, incluso cuando vos en el libro, que me pareció muy, muy lindo, cuando vos pones la respuesta es la desgracia de la pregunta, es decir, si este señor, su pregunta era, ¿qué hago? ¿No? Y si hay una sola respuesta, o sea, yo digo, bueno, tenés que hacer esto, y ahí se termina, se clausura el pensamiento, cuando en realidad no era esa la pregunta, lo verdadero que él tenía que descubrir y conocer de él. Sim, o que ele tinha que descobrir é que ele, enquanto adulto, permanece funcionando como se criança fosse. E aí ele vai precisar de alguém que se responsabilize por ele, ou que assuma a responsabilidade por ele. O analista não vai poder dormir, porque de noite o paciente vai ligar para ele e dizer: o que eu faço? Estou com este drama. O analista vai ficar no lugar do profeta? Ou a pessoa também não se deu conta do perigo que é isso, do grave perigo. Às vezes eu brinco, eu digo assim: você quer que eu dê respostas e que eu resolva a sua vida? Né? A ver, explícalo más despacito, Claudio. Dale. Que a pessoa não se dá conta, que a pessoa que me faz essa pergunta não se dá conta do perigo que é isto. La persona no se da cuenta cuando te pregunta así. Sí. Que me põe no lugar da autoridade para pensar por ela de como isto é perigoso. Porque, por exemplo, eu posso me colocar no lugar da autoridade. E, às vezes, eu brinco com a pessoa e digo: da próxima vez, você me vem aqui, no próximo encontro que você tenha comigo, você me traz uma procuração. Sabe o que é uma procuração? Um documento que me torna responsável por eu administrar todos os seus bens. A sua conta no banco, as suas propriedades, você me traz um documento e assina que eu vou resolver tudo por você. E deixa na minha mão. Aí a pessoa disse: mas isso é um absurdo. Eu falei: mas é isso que você está me pedindo. Claro, na hora que você... Espera, porque si no, no te van a entender. Sim. Y yo quiero que la gente vea todo el programa, no que como no te entienden, no lo vean. Claudio dice, si por ejemplo, yo le digo, la próxima vez que nos veamos, usted tiene que traer esto, esto y esto, desde un rol de autoritarismo, que eso no es autoridad. Entonces la persona se sigue sometiendo, cuando en realidad no le sirve eso, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar nosotros? No seguir ayudando a que él siga buscando lo que siempre le pasó, que sea propiedad del otro. El otro decide por él, no tiene una voz propia. Entonces, eso es el trabajo del terapeuta. Sim, mas é muito grave, porque depois a pessoa se queixa de que ela foi roubada, de que ela foi lesada. Eu me lembro de uma famosa jornalista na década de 1980, uma jornalista muito importante, mulher, que se declarava uma mulher emancipada e que ganhou muito dinheiro com o jornalismo, com os programas que ela fazia, ficou rica. Mas ela acordou um dia e estava falida. Falida por quê? Porque ela achava que ela podia deixar toda a administração do patrimônio dela para um advogado que ela tinha, que ela achava que era um pai para ela. E ela tinha dado documentos assinados que ele podia
mexer no patrimônio dela, administrar o patrimônio dela do jeito que ele achasse melhor. E um dia, o melhor que ele achou foi passar tudo que ela tinha para o nome dele. E ela não tinha sequer como reclamar, porque ela tinha dado a autorização legal para que ele fizesse o que achasse melhor. É neste aspecto que eu penso que ela dizia, eu achava que eu era uma mulher emancipada. Na verdade, eu vi que eu não era, porque eu deleguei algo que era meu para outra pessoa. Este é o problema, por exemplo, do paciente que eu mencionei, da gravidade que é dele atribuir a uma outra pessoa a responsabilidade por aquilo que é dele. Então, o que pode ser muito bom para mim pode ser um desastre para ele. Né? Eu posso achar, tem gente que diz, o uísque de 20 anos é uma maravilha, é ótimo, mas eu detesto. Mas alguém diz para você, não, você tem que tomar porque é muito bom. Então, eu vou tomar coisa muito ruim para mim porque alguém disse que é muito bom. Eu vou viver uma vida conforme o que alguém disse que eu devo viver, e não conforme o que são as minhas necessidades reais e o meu interesse. Você assumir a responsabilidade por si próprio implica que você arque com as consequências de assumir a responsabilidade por si próprio, dos erros, dos equívocos. Eu penso que uma coisa importantíssima para que isso aconteça é que nós, possamos desenvolver compaixão. Que nós possamos nos perdoar diante dos nossos tropeços. E, em geral, essas questões superegóicas e narcísicas não permitem que a pessoa possa se perdoar, né? Ou ter compaixão quando tropeça e cai no chão, né? Para poder se levantar e aprender com essa experiência. Né? Mas isso é bem difícil, né? Muito fácil de falar. Diga. Claro, pero lo que vos decís, ¿no? Cuando la persona nos pone en un lugar que sabemos todo, no asume responsabilidades tampoco, siempre va a depender del otro. Esto con las terapias cognitivas, conductistas, todo eso favorece cada vez más la no emancipación, ¿no? Pero sobre todo, digamos, cuando vos proponés, ¿no? ¿Cuál es el enigma? ¿Es una sola respuesta? Cuando vos utilizás el Edipo, ¿no? La esfinge, digamos, cuando se destruye, ¿es una sola respuesta o tenemos varias? ¿Cuál es nuestro rol como analista y qué es el psicoanálisis? ¿Lo sacamos de ese lugar, oráculo, que nosotros sabemos todo y podemos dar explicaciones a todo? Eso hace que no podamos pensar y que no seamos creativos. Porque lo que vos decís con este paciente, ¿no? Llegó un momento que él no era en ningún momento fue dueño de sí mismo, no fue libre, ¿no? Entonces, Claudio acá, cuando habla del Edipo, dice, si se da una sola respuesta, queda convencido que es la única respuesta, ¿no? Eu penso que talvez o que seja importante, inclusive, é não ter resposta. Poder ficar com algo em aberto desconhecido. E que o problema não é ter uma resposta, é que algo se revele para nós e não que nós precisemos dar uma resposta. Que a experiência possa nos ajudar a perceber algo E quando nós percebemos algo, ou podemos ter sentido para uma experiência, que isto não seja uma coisa final, que isto seja abertura para novas indagações, para novas questões ou para a percepção de dimensões que não tínhamos antes. Quando se percebe que o mundo era esférico e não plano, imediatamente se coloca um novo mundo que tem que se conhecer. O mundo vira estranho embaixo dos nossos pés. Eu penso que parte da angústia em análise é que quando nos damos conta de algo que nunca tínhamos percebido antes, imediatamente somos jogados para um mundo desconhecido, para um universo desconhecido, em que os parâmetros anteriores não nos servem mais. Então, há um medo muito grande. Se éramos o centro do universo, imóvel, e que tudo girava em torno de nós, e de repente nós somos insignificantes partículas sendo arrastadas pelo universo,
né? De repente, nossa vivência é de muito ferida narcísica, né? De que nós não temos essa importância e que estamos na direção de algo que não sabemos para onde estamos indo. Para onde vai o planeta? Para onde vai o Sol? Para onde vai a galáxia? Inclusive porque aquilo que nós vemos pelos telescópios não é aquilo que está lá. É aquilo que foi, ou que se supostamente existiu há muitos milhões de anos ou milhares de anos, mas para onde nós estamos indo mesmo, não temos como saber. É para o escuro. E eu penso que esta é uma dimensão que é muito difícil nós humanos nos darmos conta, né? De nossa efemeridade, transitoriedade. E o que a gente faz disso? Se a gente precisa, de fato, ser tão importante assim? Ou se nós possamos nos dar conta da nossa condição humana y ver o que melhor fazemos dela, enquanto existimos. Claro, pero lo que vos decís que me parece muy importante, ¿no? Cuando uno considera que frente a algo desconocido, empieza a buscar las respuestas que ya tiene y no encuentra, y la persona se desespera y no permite que aparezca algo que se crea, que sea creativo, porque no necesariamente, y esto Claudio lo pone muy bien, que no siempre hay que dar una respuesta, que no se tiene que considerar una respuesta plausible, que puede ser que no haya una respuesta en ese momento y que eso a nosotros nos permite trabajar mejor, pero además poder disfrutar lo que hacemos. Una de las cosas es cuando el terapeuta siente que tiene que dar respuesta a todo. Y cuando la persona le exige, se siente que, bueno, ¿cómo no se le ocurrió? No da lugar a lo que vos también aportás acá en el trabajo, que, digamos, que lo desconocido no es solamente del paciente, también permitirnos a nosotros lo desconocido de nosotros. Sim. Muitas vezes o paciente diz, eu falei tanta coisa, falei muito aqui hoje, e você não diz nada. E ele disse, você não vai me dizer o que está pensando? E eu disse, mas não lhe ocorre que eu possa não ter ideia do que lhe dizer? Que para mim ainda não surgiu nada que eu pense que possa ser útil para lhe dizer. Será que você vai poder ser paciente comigo e me aguardar? Ele disse, mas eu falei tanta coisa e às vezes eu brinco, eu digo, eu conheço muita teoria, posso vomitar algumas teorias aqui para você e você achar que eu sou muito inteligente, mas dificilmente eu penso que vai ser útil para alguma coisa para você. Eu penso que talvez seja útil se você puder ter paciência comigo e com você e nós possamos aguardar que alguma coisa realmente útil se revele para mim. Mas isto não depende da minha vontade nem da sua. Nós vamos ter que aguardar, se você puder tolerar, que algo surja para mim. Porque senão eu posso ficar, né, não falando para o paciente, posso ficar como o Édipo, que diante de uma indagação eu dou uma resposta. Mas não quer dizer que aquilo seja realmente algo útil para aquela situação, porque eu simplesmente produzi uma resposta para tamponar o fato de que eu não sei do que se trata, ou de que eu, analisando, possa achar que eu sou incompetente. E, de fato, eu sou, olha, eu não estou sabendo o que dizer. Eu vou ter que aguardar até que algo me surja. Eu me lembro de um filme do Nanni Moretti, eu acho que é do italiano, do comediante italiano, o mesmo que fez aquele da A Vida é Bela, mas era um filme dele, e que ele contava uma história, me parece que verdadeira, de que ele tinha uma coceira pelo corpo, e ele fez uma espécie de semi-documentário, que ele tinha uma coceira pelo corpo e que ele foi consultar um dermatologista, ou vários dermatologistas muito famosos. E todos sabiam rapidamente qual era a solução do problema dele. E você vai passar uma pomada tal e vai acabar isso em pouquinho tempo. E ele passava a pomada e não melhorava. Ele continuava com a coceira.
Aí ia para o outro e disse, não, isso é simples, resolve assim, use tal remédio. Meses depois ele continuava coçando, foi consultar, mandaram ele para um psiquiatra porque devia ser psicológico. Aí o psiquiatra já queria tratar. Aí ele finalmente resolveu procurar um outro médico, que era um médico que, quando olhou para ele, disse, eu não sei o que você tem, vamos precisar investigar. E com a investigação que este médico teria feito com ele, descobriu que ele tinha era um linfoma, não tinha nada de dermatológico. Mas como todo mundo era apressado em dar uma resposta, simplesmente não se deu a oportunidade de pesquisar para que, eventualmente, mas isso implicaria que o paciente e o médico pudessem esperar que as informações possam chegar para que possa ter alguma iluminação, uma situação mais clara de se observar. Eu penso que nossa situação como analistas é a mesma. Se o paciente nos pressiona a dar resposta, nós ficamos muito preocupados em ter interpretações, em ter soluções, e ser psicanalistas, como dizia Bion, que o desejo de ser psicanalista é um empecilho para você poder exercer a função de psicanalista, o desejo de poder ter interpretações, explicações no cega, eu penso que este modelo do filme do Moretti, ele é muito útil para mim, para nós podermos nos manter numa situação de ignorância, de não saber, de humildade, absolutamente fundamental, para que em algum momento mais favorável algo possa se revelar para a gente. Então, paciente não é um nome à toa que a gente dá ao paciente, é porque ele precisa mesmo ser paciente com ele próprio e com o analista. E o analista também precisa ser paciente com ele próprio, até que alguma coisa realmente más útil possa surgir, ¿no? Lo que dice Claudio, ¿no? Con el ejemplo de la persona que buscaba, el comediante italiano, un dermatólogo, etcétera, etcétera, buscaba respuestas, pero no era ese el problema. Y cuando nosotros también nos sentimos a veces que el paciente nos demanda que le demos una respuesta, no tenemos que entrar en esa, también tenemos que saber esperar cuál es el momento oportuno que va a aparecer en los dos. Porque una de las cosas que nosotros vemos, cuando se quiere interpretar todo, y los pacientes te dicen, no, a mí el psicólogo que yo iba me decía todo así. Yo pisqué, me di cuenta que le gustaba que yo le llevara sueños. Entonces yo le llevaba sueños. O sea, en realidad, cuando un paciente es inteligente, es intuitivo y es perceptivo, se da cuenta cuando el terapeuta no sabe qué decirle, pero no lo tolera. Cuando vos como yo hemos trabajado con psicosis, se da cuenta perfectamente cuando la persona, ¿no es cierto?, tiene el deseo de comprender, espera el tiempo del otro, ¿no? Pero no es que se sienta en el espacio del sujeto de saber, ¿no? Porque si no, se vuelve más traumático para el paciente. Y para el terapeuta llega un momento que ya no sabe qué decirle, porque es como que siente que se agotan las respuestas. Y lo que Claudio aporta acá en el libro, que no hay una única respuesta, que a lo mejor incluso no hay respuesta en ese momento. Pero que bueno... que pode ser uma coisa muito importante, o próprio paciente perceber que é aceitável para mim não saber, e que possa ser aceitável para ele também não saber. Porque quantas vezes nós nos deparamos com situações na vida que nós não sabemos mesmo o que fazer. E se nós podemos esperar, aguardar para que algo se ilumine, senão nós nos precipitamos a dar uma solução que provavelmente vai ser desastrosa, porque não é aceitável que não saibamos. Eu penso que uma mãe pode ser mais útil para o seu bebê se ela reconhece em determinada situação que ela não sabe o que fazer com ele e que isto seja aceitável, que eu não sei o que fazer, eu não sei o que está acontecendo com ele, eu vou ter que esperar, ou quem sabe, às vezes o que dá para fazer é pôr o bebê no colo, pôr no braço o bebê, ele chora, chora, chora,
e nós podemos acompanhar aquela experiência, apesar de não sabermos do que se trata. Eu penso que esta possibilidade de nos acolhermos, não sabendo, e que o bebê a gente possa perceber que ele está angustiado, mas não saber do que se trata, mas essa angústia poder caber, mesmo que não saibamos do que ela se trata, isto em si já pode ser algo muito terapêutico. Né? Nós podemos abaixar a expectativa superegóica de ser um ser que sabe dar resposta para tudo, porque as crianças pequenas, né, os ninhos pequenos, acreditam que os adultos têm resposta para tudo, sabem tudo e não têm angústia. E a verdade é que quanto mais adultos nos tornamos, mais nos reconhecemos ignorantes e, muitas vezes, né, incapazes de lidar com muitas coisas que se nos apresentam. Né? E que nós possamos nos respeitar e nos aceitar, inclusive, nos dando conta de todas essas limitações humanas, que não precisemos nos jogar fora por sermos humanamente limitados, né? Que não precisamos ser deuses, podemos nos respeitar enquanto humanos limitados. Né? Mas isto é muito difícil da gente descer do pedestal. Sí, pero vos hablas de lo humano, ¿no? Que somos todos humanos, ¿no? Y que justamente, digamos, aceptar, digamos, el valor de poder contener al otro, aunque no le digamos qué le pasa, pero el otro lo percibe y lo siente como un niño. Con el niño no es necesario sentarlo y darle todo un discurso y mostrarle que nosotros sabemos todo. El chico no quiere eso. Los adolescentes te dicen, yo quiero alguien que me entienda, que me escuche no solo con la palabra. ¿Cómo podemos escuchar nosotros con el cuerpo, con la ternura, con el olfato, con los olores? A ver, no es necesario que si no sabemos qué decir, llenarlo de palabras, que al contrario, la persona se siente más perseguida y se siente que el otro no entendió nada. Pero también tenemos que aceptar que a veces puede ser que no se nos ocurra, pero que igual podemos contener al otro, ¿no? Claudio también ha trabajado mucho Bion, ¿no? Y una de las cosas que vos en el otro programa hablabas, y para vos era muy importante la presencialidad en la terapia, sí, no solo lo virtual. Justamente sí, por lo que estamos hablando, ¿no? Los olores, lo que percibimos, ¿no? Que no sí, es lo mismo con la pantalla, si bien nos permite poder llegar a mucha gente que si no, no pudiéramos, y nosotros también, hacer esta comunicación. Pero bueno, es distinto cuando uno le da la mano al otro, uno abraza, ¿no? Es diferente. Sim, e eu já, a minha experiência, por conta da pandemia, né, e que alguns pacientes que foram a primeira vez ao meu consultório, primeiro era o meu impacto, porque muitas vezes a pessoa que eu via na pantalha, na tela, não tinha, era muito diferente da pessoa física que eu observava. Né? Havia, por exemplo, uma determinada mulher que me parecia pouco atraente na tela. E quando ela apareceu presencialmente, eu falei assim, quanto engano da minha parte. Né? Porque era uma pessoa que havia charmes que eu não observava. Isto é uma falta muito grave de a gente não perceber essa dimensão com a qual a pessoa tem que lidar na vida prática dela. Né? Outra pessoa que, isto era muito, muito antes até da pandemia, era um rapaz que se queixava que as moças, que as mulheres, não se interessavam por ele. E quando ele fez assim no meu divã, eu quase desmaiei, porque ele tinha um problema de higiene que era grave, né? Porque eu fiz assim, porque era insuportável o olor. E eu disse para ele, isso tem décadas, né?
Eu falei, você percebeu que deve ser difícil mesmo para as mulheres, né, se aproximarem de você, porque não dá, né? Ele nunca tinha se dado conta. E esta pessoa disse, deve ser por conta da minha educação. Meus pais não achavam, não admitiam que um homem pudesse usar perfumes ou desodorantes. Eu só posso usar talco. Eu falei, pois é, para os seus pais pode estar de bom tamanho, mas para as moças que você quer conviver, elas certamente não estão de acordo. Então, Sí, era alguma coisa muito concreta, inclusive, porque se nós ficarmos à distância, podemos ter que ficar imaginando tanta coisa e que é uma informação tão direta, né, como esta, nos dá um caminho muito diferente, né? Isso trazendo assim de situações muito que é o próprio modo de uma pessoa caminhar, deitar, como ela deita no divã, de que jeito ela se aconchega no divã, ou o medo, né, que ela pode experimentar quando duas pessoas estão fechadas dentro de uma sala, trancadas numa sala, todas as dimensões mais psicóticas, paranoicas, de persecutoriedade, em relação a ter duas pessoas numa sala, ou de dimensões sexuais que ficam mitigadas, né, que ficam diminuídas quando tem a tela, né, a distância. Tem duas pessoas que estão na sala, as dimensões de ordem sexual, seja de homem com homem, mulher com mulher, ou de rivalidade, ameaça, disputa, que são muito primitivas e muito primordiais, elas ficam. Às vezes a pessoa diz, fica mais fácil atender, que a pessoa tem mais facilidade de falar quando está à distância. Mas é porque ela também se sente protegida, quando ela está presente, de certos medos primordiais que aparecem quando duas pessoas estão próximas uma com a outra, né? Ou outra pessoa, outras mulheres que às vezes diziam, como eu faço? Eu chego aqui e fico extremamente excitada sexualmente, e eu sei que não vai acontecer nada. E o que eu faço com isso? Eu disse, aceita. Mas aí a gente não vai fazer nada. Eu falei, é outra coisa importante, que você está experimentando essa excitação e, ao mesmo tempo, está sabendo que não vamos fazer nada. Esta é uma situação edípica, só que eu não estou falando lá no passado. Eu estou falando de como a pessoa que talvez nunca tenha sido capaz de viver aquela situação com os pais pode estar vivendo ali comigo, que ela chega, experimenta, a situação excitante ou sexual é presente, é do agora, não é do passado. Ela vai sentir e vai ficar frustrada. E talvez desenvolva a condição de lidar com isso, não só comigo, mas em outras situações da vida dela, onde ela vai talvez se sentir es mais capaz. interesante lo que estás diciendo, ¿no? Una persona que viene con una urgencia sexual, ¿no? Y que quiere que vos lo soluciones, ¿no? Algo así dijiste. Mas ¿no? ela sabe que não vou. Sí. Sabe que não vou. Por eso, entonces el tema es cómo además nosotros esas necesidades, esas demandas, pero que van también acompañadas por la postura, por la sudoración, como el paciente que tenía un olor que era insoportable, y claro, en la pantalla nunca te ibas a dar cuenta, ¿no? Yo O me estaba perfumes, acordando a un adolescente que había sido diagnosticado como Asperger, y después de un tiempo de tratamiento me dice, tenía un olor a transpiración que era insoportable también. Entonces me dice, ¿te puedo abrazar, Susana? Sí, claro. Él nunca abrazaba a nadie, nunca lo habían abrazado. Bueno, en ese momento era más importante que me abrazara y que yo aguantara y tolerara el olor a transpiración, ¿no? Así que después lo pudo ir modificando. Pero bueno, esas cosas en la pantalla no se pueden, ¿no? Outra situação que eu penso que não é transponível, né, também há muitos anos, aparece uma moça, 40 anos mais ou menos, muito bonita, mas ela veio com uma roupa muito elegante, mas que era um colã, que todas as formas dela transpareciam. E ela começa a se queixar do modo como os homens a tratavam, que só a viam como objeto sexual. Eu disse, olha, eu não sei se você observou,
né? Eu vi que você veio com a roupa que é muito bonita, muito elegante, mas é a primeira coisa que a sua roupa faz, e que é o seu primeiro cartão de visita, é acentuar todas as suas formas físicas, que é o seu primeiro cartão de visita. Mas depois você se queixa que as pessoas só veem isso em você. Ela ficou espantada e ela me disse o seguinte: ah, eu fiquei 10 anos indo num outro terapeuta e toda vez que eu entrava no consultório dele, eu via que a primeira coisa que ele fazia era olhar os meus seios. Mas em seguida ele fazia cara de terapeuta, fazia cara de neutro. La pregunta Ele es, nunca me disse isso. Eu falei, mas foi a primeira coisa que eu percebi foi exatamente o impacto que aquilo teve sobre mim, porque era algo que ela, né, era o cartão de visita dela era o corpo dela. Né? claro, el tema es que esas transparencias, como usaban la ropa, mostraban la no transparencia de ella. Pero lo importante es cómo lo toma el terapeuta. Yo me acuerdo una vez de una colega del hospital, trabajaba con adolescentes, y se Só ponía al lado para deixar claro, eu não tinha nada contra. O problema era ela bancar aquilo, porque ela sabia exactamente, e ela bancar, não tem nenhum problema dela estar vestida assim. O que ela não queria é pagar o preço, ela se responsabilizar por aquilo que estava fazendo. Ficar de vítima. Eu falei, não, se ela quer isso e quer provocar os homens, não tem nenhum problema. É só ela assumir que é isso que ela quer e ela paga. Né? Não tem problema. claro, Só pero para... el tema, yo te decía que una colega en el hospital trabajaba con adolescentes, pero ella iba con muchos escotes, y la terapeuta. Entonces una vez un muchacho le dijo, vos me podés decir todo lo que quieras, me podés interpretar, pero yo estoy caliente con vos, porque vos te vestís de una manera, sos muy seductora. Claro, la terapeuta no sabía qué hacer. Era un adolescente, o sea, esas cosas que no es estar en el oráculo, pero también tener en cuenta al otro. Lo que Claudio trae en todos sus trabajos es cómo el terapeuta tiene que ser capaz de aprender, de observar, porque todo esto ayuda a vivir mejor. ¿Cómo podemos no partir de que ya sabemos todo, ¿no? ¿Te acuerdas lo que dice Bion, no? Sin deseo, ¿no? Sim, ¿Cómo dejar lugar a lo que surja espontáneamente, ¿no? sim. De que a vida não é o que a gente deseja. Se podemos observar aquilo que é, a despeito de não ser o que desejamos, e só aí a gente vai ter, nós poderemos ter alguma condição de lidar com as possibilidades reais da situação. Porque se ficamos nos queixando que não é como eu gostaria, não era assim, devia ser de outro jeito, não dá para fazer nada do que devia ser. Só dá para fazer alguma coisa do que existe possível. E eu também digo às vezes, olha, se você mora no Polo Norte e a única coisa que tem disponível para construir casas é gelo, é melhor você construir casa de gelo, porque se você ficar reclamando que só tem gelo para usar e esperando que apareçam árvores para você construir uma casa, você vai morrer de frio. Então, pode ser que o que você perceba ou encontre, ou que a vida mostre para nós, não é o que gostaríamos, e em geral não é. Nós não somos nós mesmos não somos o que gostaríamos de ser, ou que alguém gostaria de ser. Mas se pudermos nos dar conta de qual é a nossa natureza, o que poderemos fazer melhor daquilo que é? Se a nossa natureza for o gelo do Ártico, pelo menos que a gente consiga fazer iglus. Né? Se a natureza, porque nem sempre a natureza sendo difícil, pode ser uma coisa ruim. Então, eu diria que os japoneses, eles se desenvolveram levando em conta a natureza do terreno que eles moram. Como treme, antigamente faziam casas de papel e de bambu. Se as casas caem no terremoto, é mais difícil das pessoas morrerem soterradas por papel e bambu. E depois desenvolveram edificações, prédios, né, edifícios, que tremem com o terremoto, em vez de cair. Mas é porque levaram
em consideração a realidade do terreno e não ficaram esperando que ele fosse outro. Nós também somos assim. Pode ser que nós nos demos conta que nossa natureza não é exatamente muito fácil, a própria de uma personalidade, por exemplo. Mas o que podemos fazer de melhor com ela, considerando que ela é assim, não a que gostaríamos que ela fosse, e tampouco a que o analista acha que deveria ser, né? Então, eu penso que esta é por onde eu penso que nós podemos ajudar uma pessoa a se encontrar consigo própria. Como a questão do Édipo era, como disse o oráculo, conhece a ti mesmo, né? Mas não no sentido moral, né? Mas no sentido de nós nos darmos conta de qual é a nossa natureza e qual é a realidade que, de fato, temos que lidar, mesmo que elas não tenham nada a ver com o que gostaríamos. Mas, parodiando o Bion, né? Como tornar proveitoso um mau negócio, how to make the best of a bad job, né? Eu penso que isso é o que nós podemos fazer em relação a nós mesmos y aos otros. Bueno, te agradezco muchísimo y sugiero que la gente, bueno, cuando esté en español, pero bueno, vos lo vas a difundir en en portugués en Brasil, y bueno, la gente está muy a eso, mostrar el libro, pero creo que como síntesis, te voy a dejar las últimas palabras, que trata de decir algo en español, que digamos, nunca hay una sola respuesta, que siempre vamos a ir descubriendo el enigma, que no tenemos que quedarnos con una sola palabra y dejar también que fluya la creatividad. Y en esto Claudio es muy creativo en todo, las pinturas, las escrituras, los libros, y eso lo aplica, por supuesto, en su clínica. Muchísimas gracias, Claudio, y te dejo el cierre del programa. Muchísimas gracias, Susana, por um outro encontro que tivemos hoje. É uma honra, muita honra. Honor, honra, não sei como se diz, mas Nada, está bien. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. No sé cómo sale. No, ahora el productor va a poner otra vez tu currículum. ¿Acerto? Sí, sí. Bueno, Claudio sigue, bueno, vos también has hecho exposiciones, ¿eh? La otra vez mostramos tus cuadros. Hace un poco de todo. A ver, Adrián. Ahí está. Ese cuadro. Ah, qué lindo. Ah, este lo había visto yo, sí. Bueno, despedimos a Claudio, Adrián, con el cuadro y con el libro. Gracias, Claudio. Muchas gracias, Susana.
Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.